Igreja, o Pai do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Queria nessa manhã, antes de começarmos a falar sobre a palavra de Deus, cumprimentar as varoas, as mulheres, né, pelo dia de hoje, o Dia Internacional das Mulheres, um dia onde as mulheres estão em foco, mas eu não concordo muito com essa visão, porque eu entendo que as mulheres têm uma importância demasiada, né, nas nossas vidas, né? E assim, a gente vê desde o início, quando Deus fez a obra, e Ele tinha concluído já a sua obra com Adão, né, e viu que não estava completo. E assim, de uma costela de um, fez dois, né? E a chamou de auxiliadora. E depois a palavra de Deus ainda reforçou como edificadora. E não atribuindo de maneira nenhuma qualquer tipo de secundarismo, né? De uma atividade secundária ou terciária à mulher, né? E eu, como homem casado, posso dizer quão importante é, né, a minha esposa. E assim eu acredito que seja para todos os varões casados, quão importante para nós, né, as esposas, mulheres, quão importante para os nossos filhos, a mãe, né? E sobretudo nessa igreja, né, as mulheres são ainda mais valorosas, porque se nós tirarmos as mulheres, eu acho que só fica 20% da membresia da igreja, né? Então as mulheres dentro dessa igreja ainda têm um peso ainda maior, né, do que tudo aquilo que eu disse, né, declarei nessa manhã. Mas cumprimento a cada uma de vocês, né, por aquilo que vocês são e fazem, né, em nossas vidas, pelo testemunho, né, por aquilo que Deus vem fazendo em suas vidas, né, e isso alegra o nosso coração de ver mulheres valorosas, mulheres que estão na intercessão, mulheres espalhadas dentro dos ministérios, mulheres fazendo a obra de Deus aqui e em suas casas também. Eu quero registrar, antes de mais nada, também a presença da irmã Eliana, né? Eu fiquei muito grato ontem no evangelismo, né? O evangelismo ontem ele encerrou por volta de 11 horas, e eu tenho hábito, né? É um hábito meu, né? Assim como eu vivi dentro do navio, quando fui militar, comandante, né? Eu sempre deixei para fazer as refeições depois que os meus subordinados tivessem feito a comida, para ter certeza de que todos eles estavam alimentados e que eu iria comer da mesma comida deles, e ainda que fosse o resto, mas mostrando a importância daquele ato, né, de submissão. E ontem, né, o evangelismo já tinha encerrado às 11 horas da manhã, mas eu esperei a tropa que estava espalhada voltar. Aí, como um bom comandante, né, eu esperei os liderados voltarem para que eu pudesse recuar junto com eles, né? E aprove a Deus, nesse tempo extra que eu tive na rua, de 15 minutos, de poder alcançar a irmã Eliana, abraçá-la, né? Ela não reconheceu este aqui, porque estava com barba e 15 quilos mais magro, né? Ela falou, é uma miragem, né? Não é o pastor Márcio. Aí quando ela viu eu a chamando, né, ela me abraçou, e fizemos ontem na rua, diante dos homens, um acordo, né, para que ela estivesse presente. E hoje nós estamos aqui compartilhando com a igreja a gratidão de vê-la novamente na igreja. E da mesma forma, há também, né, fruto do evangelismo de ontem, Felipe, cadê? Estenda a mão, Felipe, opa, Felipe também foi fruto do evangelismo de ontem, então também quero dar as boas-vindas para que Deus possa trabalhar tanto no coração da Eliana, quanto no coração do Felipe e também no coração de toda a igreja. Amém? Bem, eu quero convidar a igreja, né? Essa semana nós tivemos quarta-feira pregando uma palavra importante: em tempos de guerra, não pare de lutar. Na quinta-feira, no culto online, nós falamos sobre o mal da procrastinação, né? Ou seja, nos chamando a viver com intensidade aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Eu diria que para finalizar, coroar, né, essa semana, né, de exortação no sentido da perseverança,
eu quero ministrar para a igreja uma palavra que é muito importante para nós, perseverar quando nada faz sentido, E nesse sentido, eu tenho um título para a palavra de hoje, A disciplina da perseverança, construindo pontes no caos, E obviamente que essa palavra não é só para quem está no caos, não é somente para quem está vivendo coisas que não fazem totalmente sentido, pelo contrário, é também para essas pessoas e também para aqueles que estão vivendo algo de menor intensidade, porque perseverar não é indiferente à dimensão daquilo que nós estamos vivendo, até mesmo se estivermos 100%, felizes, em paz, sem nenhum problema, sem nenhuma contenda, sem nenhum deserto. Deus não nos chama a nos acomodar e a ficar sentado no banco, em casa, num sofá, e sim a avançar, a perseverar para aquilo que Deus tem nos chamado a viver. Então, nesse sentido, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. Capítulo 12 vem logo depois do capítulo 11, que faz logo na sua introdução a definição de fé, E eu quero também fazer a leitura dos 3 primeiros versículos do livro de Hebreus, O subtítulo na minha Bíblia está escrito assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Assim que você tiver localizado o livro de Hebreus, no capítulo 12, eu convido você a estar de pé. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de tempestades, de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Bem, fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estar na sua casa, na sua presença. E certamente, Pai, nós não queremos desperdiçar essa oportunidade e esse encontro contigo. Não é hora, Pai, de trazer sentimentos, pensamentos que podem estar, Deus, aflorando a nossa mente e o nosso coração neste momento. Mas é tempo do Teu haja, Pai, do Teu haja sobre nossas vidas, Pai. E nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra, para que possa, Deus, alcançar os nossos corações, nos fortalecer, avivar, nos renovar, nos orientar, nos capacitar. Assim, Deus, nós entramos com essa expectativa nesta manhã na Tua casa, de não sair da mesma maneira como nós chegamos. Se chegamos alegres, queremos sair, Pai, regozijando e mais alegres. Mas se chegamos, Deus, abatidos, tristes, oprimidos, se chegamos confusos, se chegamos abatidos, abalados, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, tudo o que vai acontecer a partir desse momento. A glória é Tua, o poder é Teu, a obra é Tua, os propósitos são Teus e que sejam cumpridos, ó Pai, em nossas vidas. E nós declaramos que nenhuma voz contrária, como foi entoada nesta manhã, nenhuma voz contrária ao Teu Espírito pode prevalecer, Deus, nesta manhã sobre nossas vidas. Tenhas liberdade para trabalhar, para passear, e coloca, Deus, a Tua palavra em minha boca, para que eu também possa não somente ter liberdade para pregar a Tua palavra, mas também, Deus, como a Tua igreja, sentir a Tua presença, ser alcançado, Pai,
pelo teu poder nesta manhã, porque assim continuo precisando de ti. Assim eu oro e eu agradeço, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Há um cansaço em nossas vidas que ele não é físico, né? Eu diria que é o cansaço da alma. Muitos cristãos amam a Deus, servem na igreja, mantêm uma vida espiritual saudável, mas por dentro estão lutando para não desistir. E o verso 3 que nós lemos, lá na sua parte final, diz: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Isso mostra que não é o corpo que desmaia primeiro. Quem desmaia primeiro é a alma. Antes de alguém abandonar a fé publicamente, quase sempre já desistiu silenciosamente por dentro. Nós vivemos dias em que muitos cristãos estão emocionalmente exaustos. A fé cristã, ela de maneira nenhuma, ela nega essa realidade, nem também a espiritualiza de forma irresponsável. Pelo contrário, o Evangelho trata o ser humano de forma integral. Nós somos corpo, alma, e aí falamos de mente e de emoções, corpo, alma e espírito. E quando uma dessas áreas, desse tripé, quando uma dessas áreas adoece, toda a nossa caminhada é afetada. O grande erro, eu diria que não é sentir cansaço. O erro é achar que sentir cansaço é sinal de falta de fé. E a Bíblia mostra para nós de maneira muito clara, homens e mulheres de Deus que perseveraram, mas não sem lágrimas. Davi chorou, Jeremias lamentou, Elias pediu para morrer, o próprio Jesus no Getsêmani confessou: a minha alma está profundamente triste até a morte. E Hebreus, ele foi escrito para crentes feridos, para pessoas perseguidas, para crentes cansados e tentados a desistir. E eles haviam perdido já bens, segurança, liberdade, em alguns casos haviam até mesmo perdido familiares. E o texto de maneira nenhuma os repreende com dureza, mas os exorta com ternura lá no verso número 1, também na parte já final, dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é um chamado à pressa, mas à constância. Não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona espiritual. Portanto, perseverar não é negar a dor e também não é fingir força. Perseverar é continuar caminhando mesmo quando as pernas tremem e o coração ele pesa. Perseverar é decidir permanecer quando a lógica falha, quando as emoções elas oscilam e quando até mesmo as respostas que esperamos não chegam. E o autor de Hebreus, ele aponta o caminho para essa perseverança, Não é olhar para dentro, não é olhar para as circunstâncias, mas é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, traduzindo em miúdos, aquele em quem depositamos a nossa fé ao iniciar a carreira espiritual, e aquele que nos permitirá dizer, no final dessa carreira, as mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Autor e consumador da fé de maneira prática e individual para nós. O problema de muitos cristãos cansados não é a falta de compromisso, mas o excesso de peso. Eles estão tentando correr carregando fardos
que Cristo já levou na cruz do Calvário. E essa mensagem nesta manhã é para quem está cansado. Para quem está cansado e ainda assim não quer desistir. É para quem ama a Deus, mas sente a sua alma frágil. É para quem persevera mesmo quando nada faz sentido. Talvez você esteja vivendo no modo automático, né? Você ora, mas a sua oração é feita de maneira cansada. Você canta, mas sem força. Você sorri, mas por dentro você está esgotado. Você ama a Deus, mas não entende o que Ele está fazendo na sua vida. E isso não faz de você um cristão fraco. O perigo não é estar cansado. O perigo é continuar cansado e fingir que tudo está bem. Perseverar quando não faz nada sentido, só é possível quando os nossos olhos estão fixamente firmes no Senhor. E nessa manhã eu quero refletir com a igreja 4 importantes pontos sobre a questão da perseverança. Primeiro ponto: perseverar exige desapegar do peso e do pecado. Desapegar de pesos e de pecados. Lá no verso número 1 eu vou repetir para você. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, perseverança a carreira que nos está proposta. Vejam que o autor de Hebreus, ele começa a exortação com uma imagem muito clara, né? Ninguém corre bem carregando peso desnecessário. A perseverança cristã, ela não falha apenas por falta de fé, mas muitas vezes ela falha por excesso de carga. E o autor aos Hebreus, ele faz uma distinção intencional entre peso e pecado. Ou seja, enquanto o pecado ele precisa ser abandonado, porque ele nos escraviza, o peso precisa ser deixado porque nos cansa. E assim, igreja, nem tudo que nos impede de perseverar é pecado, mas tudo o que nos impede de correr precisa ser bem tratado dentro de nós. Há cristãos fiéis que não estão dominados por pecados escandalosos, mas por fados emocionais silenciosos, culpas antigas, expectativas irreais, traumas não resolvidos, medo constante, solidão, autoconfiança excessiva. E a Bíblia nos mostra isso de forma clara, sabe, na vida de quem? Do profeta Elias. Elias havia experimentado um dos maiores milagres no Antigo Testamento no Monte Carmelo, né? O fogo caiu do céu, o povo reconheceu que o Senhor é Deus, os profetas de Baal foram derrotados, e humanamente falando era o auge do seu ministério. Mas logo depois, a palavra de Deus nos mostra em 1 Reis, no capítulo 19, verso 3 e 4, a palavra de Deus nos mostra um Elias completamente diferente. Diz a palavra, 1 Reis 19, verso 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta,
basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E eu diria que pela pessoa de quem é Elias, isso não se trata de falta de fé, mas sim de um esgotamento profundo que ele estava vivendo. Ele não caiu num pecado moral, ele caiu sobre o peso do medo, sobre o peso da solidão, sobre o peso da exaustão emocional. O profeta que enfrentou reis, agora foge de uma ameaça. O homem que orou com poder, agora pede para morrer. E nos versos subsequentes, versos 5 e 6 desse mesmo capítulo e desse mesmo livro, nós aprendemos algo fundamental para a fé saudável. Deus não repreende Elias primeiro. Deus, ele cuida de Elias primeiro. E o Senhor faz Elias dormir, comer e descansar. Versos 5 e 6 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus, ele trata primeiro da exaustão de Elias. Isso nos ensina de uma maneira muito clara que perseverar exige reconhecer também os nossos limites. Nós não somos menos espirituais por precisar pausar, descansar e pedir ajuda. Quantos hoje não estão desistindo da corrida cristã porque estão tentando correr feridos, estão tentando correr cansados e sobrecarregados, estão espiritualmente vivos, mas emocionalmente exaustos? E eu quero dizer para a igreja, dentro desse primeiro ponto, da necessidade de tirar pesos e pecados, perseverar exige a humildade de soltar os pesos aos pés da cruz de Cristo. Deus, ele não espera que você seja invencível. Deus espera que você seja dependente dele. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O segundo ponto: perseverar é caminhar por fé e não por emoção. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Um dos maiores desafios da perseverança cristã é aprender a lidar corretamente com as emoções. Emoções não são pecado. Deus, ele nos criou com a capacidade de sentir. O problema surge quando as emoções, elas se tornam o termômetro absoluto da verdade. Quando isso acontece, a fé enfraquece, porque sentimentos, eles são instáveis, enquanto a palavra de Deus, ela é firme, ela é soberana. Paulo de maneira nenhuma diz para ignorarmos aquilo que vemos e aquilo que sentimos, mas sim para não sermos guiados, dominados, direcionados por essas coisas, porque o crente, ele não vive de emoções, mas ele anda por fé. Entretanto, a ciência reconhece que estados emocionais intensos, podem alterar a percepção da realidade. Por isso o Evangelho não nos chama a negar a emoção, mas sim a disciplinar a emoção à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. E aí,
Um outro exemplo poderoso, tal qual foi no primeiro ponto Elias, né? Está no profeta Abacuque. Abacuque inicia o seu livro profundamente angustiado. Ele olha para a violência, ele olha para a injustiça, ele olha para o silêncio de Deus. E ele pergunta, Abacuque 1, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Quem orou foi Abacuque, profeta. Ele não escondeu os seus sentimentos, ele questionou, ele lamentou, ele se angustiou. E isso não é incredulidade de quem está vindo. Isso é fé em conflito. O profeta, ele não se afasta de Deus, ele fala com Deus. E eu quero deixar claro para a igreja nessa manhã que a fé saudável, ela não é ausência de perguntas, mas é levar as perguntas, as dúvidas, os questionamentos ao lugar certo. E à medida que o livro avança, Deus não muda imediatamente as circunstâncias, mas Ele muda o eixo da confiança do profeta. E o ponto central, ele chega no capítulo 2, verso número 4, quando é dito: o justo viverá pela sua fé. Abacuque aprende que a vida não será conduzida por explicações completas, mas por uma contínua confiança, por uma confiança contínua. E no capítulo final, o profeta chega a uma das declarações mais maduras de perseverança em toda a Escritura. Quando no capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Perceba, igreja, as circunstâncias não mudaram. O sentimento natural seria desespero. Mas Abacuque, ele decide não viver refém da emoção, ele ancora a sua alma na fidelidade de Deus. Da mesma maneira como Jeremias, que pregou décadas, e o povo simplesmente fechou os seus ouvidos, endureceu o seu coração, e Deus trouxe o castigo. O povo foi subjugado, Jerusalém foi destruída, o povo se tornou escravo, e os olhos de Jeremias viram coisas ainda piores do que ele estava vendo durante décadas, de pregar e de não haver conversão, de pregar e não haver um coração quebrantado, de pregar e não haver transformação de vida. E ele simplesmente, de maneira sábia, ele fala: eu não quero mais viver desta forma. Eu não quero mais ficar olhando para essas circunstâncias, porque eu tenho entendido que cada vez mais me aprofundo, cada vez mais desço em profundidade no meio dessa depressão, no meio dessa circunstância que eu estou vivendo, mas eu não quero mais viver desta maneira. E aí ele declara, no capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele não foi refém das emoções, ele não foi refém daquilo que os seus olhos estavam vendo, os seus ouvidos estavam ouvindo. As circunstâncias não mudaram, mas o seu comportamento mudou. E aquilo começou a fazer diferença na vida de Jeremias. Igreja, existem dias que você acorda sem ânimo, sem alegria, sem sensação de fé.
E isso não significa que Deus se afastou. Significa que você precisa lembrar a sua alma quem governa a história da tua vida. E foi exatamente isso que o salmista fez no Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista, ele não ignora o abatimento, mas ele também não se submete ao abatimento. Eu diria para vocês que quando a fé, ela se curva às emoções, a alma, ela se perde. Entretanto, quando as emoções, elas se submetem à fé, a esperança permanece viva dentro de nós. Primeiro ponto, perseverar exige desapegar de pesos e de pecados. Segundo ponto, perseverar é caminhar por fé e não por emoção. Terceiro importante ponto, perseverar produz maturidade. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Vejam que o verbo aqui não foi pedir tribulação. Ninguém pediu tribulação, mas se gloria na tribulação. E continua o verso, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E continua a palavra de Deus dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A Bíblia nunca afirma que o sofrimento por si só transforma alguém. Dor sem Deus vai gerar ou pode gerar amargura, endurecimento, desespero. Contudo, eu diria que a dor vivida na presença de Deus, ela se torna um instrumento poderoso de formação espiritual. Paulo, ele não diz de maneira nenhuma que a tribulação é boa, mas ele diz sim em alto e bom som que ela produz algo bom quando é enfrentada com perseverança. E esse processo é gradual. Vocês perceberam na leitura pausada que eu fiz, né? Que a tribulação gera perseverança, que por sua vez gera experiência e que por sua vez vai gerar esperança. Não é algo instantâneo e nem superficial. Deus, ele trabalha em camadas profundas da alma. E, portanto, perseverar não é apenas sobreviver à dor, é permitir que Deus use a dor também para nos amadurecer. E aí já falamos de Elias, falamos de Abacuque, e agora eu quero falar de José, filho de Jacó. Vocês bem lembram, ou devem se lembrar, que José, ele começa a sua história com sonhos grandiosos. Não sonhos do homem, mas sonhos dados por Deus. E ele sonha com exaltação, ele sonha com liderança, ele sonha com honra. Só que o caminho até o cumprimento da promessa passa por traição, passa por injustiças, passa por abandono, passa por silêncio. Ele é odiado pelos irmãos, ele é vendido como escravo, ele é injustamente acusado pela esposa de Potifar.
E ainda para completar, a história nos diz que ele é simplesmente esquecido na prisão, esquecido no cárcere. Humanamente falando, não faz sentido o que ele está passando com os sonhos que Deus havia dado a ele. E eu diria que cada passo parece afastá-lo do sonho original. Só que tem um versículo em Gênesis, capítulo 39, verso 21, que fez e continua fazendo toda a diferença, tanto na vida dele, quanto para as nossas vidas. Que diz assim: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. O Senhor é contigo e ele lhe é benigno. Veja, irmãos, que a presença de Deus não livrou José da prisão, mas o sustentou dentro da prisão. Perseverança não é ausência de cadeias, é felicidade em meio às cadeias. Isso pode acontecer. Do ponto de vista emocional, eu diria que José ele tinha todos os motivos para se tornar azedo, amargo, incrédulo. Mas a perseverança produziu nele caráter. A perseverança produziu nele caráter. E a Bíblia diz em alto e bom som que nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. Então a gente bem sabe pela ciência que o caráter de um adulto, de uma criança, ele é formado nos primeiros anos da sua vida. Olhando o seu pai, olhando a sua mãe, e ali o caráter da criança começa a ser trabalhado e forjado. Então eu me alegro, por exemplo, de ver Mateus. Ele tem várias limitações na vida dele. Mas ele tem um caráter que está acima de qualquer coisa. Não vejo ele mentir para mim. Não consegue mentir para mim. Porque dentro de casa foi ensinado no princípio da verdade, da transparência. Mas isso não quer dizer que se Mateus fosse pipa voada, mesmo dentro de um lar cristão, que Deus não poderia fazer a obra na vida dele. Então, por isso que eu acabei de dizer não parece sem sentido, né? Porque se a gente pensar com a cabeça do homem, não, o caráter do homem é formado, né, lá quando criança, sim. Mas se é um caráter desviado dos princípios de Deus, a palavra de Deus está nos mostrando que a perseverança dele produziu nele caráter. Então eu posso afirmar que independente da idade, 30, 40, 200 anos, quem se achega a Deus com o coração quebrantado, vai ser trabalhado, Deus vai fazer a obra e vai acabar a sua história de maneira diferente como começou. O jovem sonhador tornou-se um homem sábio, equilibrado, sensível à dor alheia e capaz de administrar poder sem perder a alma. José não reprimiu a dor, mas ele também não deixou que a dor definisse a sua identidade. Ele não se viu como vítima. Mas ele se viu como um servo de Deus em processo.
E assim, com total coerência com o que eu acabei de dizer, anos depois, quando seus irmãos estão diante dele, José declara uma das frases mais maduras de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 50, verso número 20, diz assim: olhando para os irmãos que intentaram o mal sobre a vida dele, e ele declara dizendo o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso mostra para nós que quando nós estamos vivendo debaixo das asas de Deus, quando nós somos submissos a Deus, quando nós dependemos de Deus, como já disse aqui, podemos não ter todas as respostas, mas há sempre um propósito no coração de Deus para as nossas vidas. E essa frase que eu acabei de compartilhar, ela não nasce da negação da dor, mas ela nasce da esperança forjada na perseverança. José de maneira nenhuma disse que o mal foi bom, mas ele bem entendeu que Deus foi soberano sobre o mal. Irmãos, há sofrimentos que você não escolheria, mas que Deus está usando para formar em você algo que o conforto, a zona de conforto não produziria na tua vida. Maturidade espiritual não é ausência de cicatrizes, mas também é a presença da esperança. E Paulo afirma que a esperança gerada por esse processo, ela não confunde, ou seja, a esperança ela não decepciona. Deus não nos decepciona. E por quê? Por quê? Porque não está baseado em circunstâncias, mas no amor que é derramado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, Deus ele não desperdiça de maneira alguma a dor dos seus filhos, mas ele transforma a dor em um instrumento de maturidade, em um instrumento de esperança. Tende por alegria passardes por tribulações, porque a tribulação produz perseverança, que por sua vez produz experiência, e vai produzir o quê? Esperança. Então veja, igreja, que a esperança, o fim dessa sentença começou aonde? Na tribulação. Tudo tem um propósito quando Deus está sob controle na nossa vida. E talvez você esteja vivendo algo que parece injusto demais para ser considerado como um plano de Deus. Você fez o certo, mas foi ferido. Você confiou, mas foi traído. Então saiba, irmão e irmã, que José, ele não amadureceu porque a vida foi fácil, mas porque ele escolheu não deixar a dor roubar a sua identidade. A dor, pelo que eu estou mostrando aqui neste texto, a dor não define quem você é, ela revela em quem você vai se tornar. E certamente Deus ele não está atrasado na sua vida. Tenha certeza de que Ele está trabalhando na sua vida, como um Deus de perto e não de longe,
como um Deus de detalhe, como um Deus que é o início e o fim de tudo, como um Deus que se inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas necessidades, os nossos clamores, como um Deus que nos abraça, como um Deus que está com seus olhos atentos a todos os movimentos, como um Deus que sabe que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já o conhece. Esse é o Deus a quem nós servimos, que está no pleno controle daquilo que nós estamos vivendo. Quarto ponto, perseverar é manter, óbvio, né? Os olhos fixos não no pastor, mas olhos firmemente em Jesus. E aí a palavra de Deus, eu vou repetir, versos 2 e 3 de Hebreus 12, que lemos no início, diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Veja, igreja, que o clímax do texto de Hebreus, ele não está no esforço humano, mas ele está no foco correto. O autor, como vocês bem escutaram, ele não diz, olhem para dentro de si. Ele também não disse, olhem para as circunstâncias. Ele também não disse, olhem para os heróis da fé. O que ele disse foi, olhando firmemente para Jesus. E essa expressão traz a ideia de desviar o olhar de tudo o mais para fixá-lo em um único ponto, que é Jesus. Entretanto, muitos cristãos estão cansados porque, ao invés de focar num só ponto, estão dividindo o olhar, um pouco em Cristo e um pouco na dor, um pouco nas promessas e um pouco no medo. E a alma não suporta viver assim por muito tempo. Cristo, ele perseverou através do sofrimento. O texto diz que ele suportou a cruz, não ignorando a dor, mas enfrentando a dor com propósito no Getsemane. Jesus, ele experimentou angústia profunda, ele experimentou pressão emocional extrema, ele experimentou sofrimento psicológico real. Lucas 22:44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas para que eu disse tudo isso que você já sabe? Isso você já sabe. Mas o que eu acabei de dizer para vocês trazem um ensino precioso. Jesus ele conhece a angústia profunda da alma humana. Jesus conhece a angústia profunda da alma humana. Porque como Deus e homem, ele viveu isso. Ele não apenas salva o espírito, ele compreende a dor que nós sentimos, a dor do nosso coração, os conflitos que estão na nossa mente. E a pergunta importante para a edificação da igreja nessa manhã: por que Cristo perseverou? Por quê? Porque Jesus, ele enxergava além da cruz.
ele via salvação, ele via redenção, ele via restauração, ele via um povo comprado pelo seu sangue. E quando você perde a capacidade de enxergar além da dor, a perseverança, ela enfraquece. Mas quando você olha para Cristo, a dor ganha limite e a esperança ganha força. O autor de Hebreus conclui com um chamado prático, e eu gosto disso, de praticidade. Considerai atentamente. E isso é um convite à contemplação profunda. Em momentos de esgotamento emocional, a alma precisa reaprender a meditar na pessoa de Cristo. Não apenas em técnicas ou respostas rápidas. E o texto termina com um propósito claro, que talvez eu vou repetir pela terceira ou quarta vez. Para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Deus, ele se importa sim com a sua alma cansada. O Evangelho, ele não chama você apenas para resistir, mas ele chama você também para descansar em Cristo enquanto persevera. Portanto, igreja, quando a dor aperta, a nossa tendência é olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: o que está errado comigo? Ou então, olhar para fora e perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas o autor aos Hebreus, ele nos chama a olhar para cima. Jesus, ele não te chama para ser forte, ele te chama para olhar para ele. E quanto você olha para Cristo, ele sustenta você. Talvez hoje você não consiga mudar de imediato a sua situação, mas você pode mudar o seu foco. Deus, ele nos confronta com uma verdade inegociável. Ele não nos chamou apenas para começar a corrida. Ele não nos chamou apenas para iniciar uma nova história, mas ele nos chamou também para concluir, para terminar essa corrida e essa história. Perseverar, igreja, não é ausência de lágrimas, é decisão. Perseverar não é sentir força, é confiar. Perseverar não é compreender tudo, mas é continuar obedecendo mesmo quando nada faz sentido. E por sua vez, a fé que agrada a Deus não é a fé que explica todas as respostas, mas a fé que se agarra ao caráter de Deus quando as respostas não vêm ou quando nós temos dúvidas. Eu já caminho para o final da mensagem. Martinho Lutero, em meio a perseguições, em meio a lutas internas e profundas crises na alma, ele disse algo que precisa ecoar nos nossos corações no tempo que se chama hoje. Disse ele, abre aspas: senti-me muitas vezes abandonado por Deus. Veja, o homem que fez a reforma da igreja, que estabeleceu os 5 solas,
ele declara: senti-me muitas vezes abandonado por Deus. Mas aí ele completa a sua frase dizendo o seguinte: mas nunca duvidei que ele estivesse comigo. E esse sentimento pode pairar na tua mente e no seu coração. Achar que Deus te abandonou, que Deus não está atento às suas dores e aos seus sofrimentos. Senti-me muitas vezes abandonado por Deus, mas nunca duvidei que Ele estivesse comigo. E isso é perseverança. Não é negar a dor, é permanecer apesar da dor. Não é ausência de medo, é confiança no meio do medo. Não é gritar fé, é sussurrar, dizendo: Senhor, me ajuda a continuar andando. Talvez hoje você esteja pensando em desistir de alguma coisa. Talvez hoje você esteja pensando em desistir de alguma coisa. Talvez hoje você não tenha verbalizado isso, mas seu coração já está decidido. Ou esteja cansado demais para continuar lutando. E a palavra de Deus vem nesta manhã como um alerta amoroso, porém firme. Não desista agora. Não desista agora. Cristo não desistiu de você. Quando a cruz parecia o fim, Ele perseverou até o fim, porque Ele viu algo além da dor. Ele suportou a cruz por amor a você. E você pode também suportar essa fase complicada da sua vida, confiando nele, o autor e o consumador da sua fé. E eu diria que quem persevera em Cristo, nunca, absolutamente nunca, corre em vão. Quem persevera em Cristo, nunca corre em vão. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por esta palavra, pelo seu cuidado, por ser um Deus que continua sondando e nos conhecendo por inteiro, e por não desistir de nós, apesar da nossa inconstância, da nossa infidelidade. Mas o Senhor permanece fiel para cumprir com as suas promessas e a sua palavra, Pai, em nossas vidas. Por isso, Deus, nessa manhã, eu não sei como a tua igreja chegou, mas eu sei aquilo que o Senhor pode fazer. Por que eu digo pode fazer? Não que o Senhor não tenha autoridade e poder para fazer, mas depende da maneira como nós recebemos a palavra e o que estamos, ainda que de maneira inaudível, declarando ao Senhor para nesta hora fazer em nossas vidas. O Senhor bem diz: nada tendes porque não pedis, ou pedis mal. Então não é falta da manifestação do seu poder, mas sim falta de posicionamentos que sejam agradáveis aos teus olhos, ouvidos e ao teu coração. Por isso, Deus, nessa manhã,
O Senhor não vem para julgar, nem o Senhor, nem eu. Estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui, Deus, para, nesse tempo, que ainda o Senhor não nos recolheu e o mundo não acabou, aonde a Tua palavra permanece sendo pregada e ela precisa ser pregada, para que ela possa trabalhar, Deus, em nossos corações, em nossas mentes, e nos fazer avançar para aquilo, Deus, que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Deus, não é por força nem violência, não é com gritaria, mas é com o coração quebrantado e no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, que as coisas, Deus, acontecem em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, queremos Te dar liberdade para o Teu Espírito Santo passear em nosso meio, de frente para trás, da direita para a esquerda, Pai. O Senhor, ó Pai, que está olhando para cada um dos Teus filhos nesta manhã. O Senhor que tem o domínio sobre cada um de nós e sobre todas as nossas petições e orações. Eu Te peço, Pai, que o Senhor venha com um toque especial sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Para que aqueles, Deus, que chegaram angustiados, amargurados, desanimados, abatidos, feridos, amargurados, possam, Deus, ver que o Senhor é um Deus real. Não que o Senhor precise provar absolutamente nada para nós, mas mostra, Deus, a Tua graça e o Seu poder sobre nós, porque precisamos de Ti. E quão bom, Deus, é quando nós temos experiências contigo. Como ontem, Deus, o Senhor no meio do evangelismo permitiu, não muitos serem alcançados, mas aí termos experiências com o Senhor e ver frutos daquilo que acontece quando nós nos posicionamos em aderência, em coerência com a Tua soberana, boa e perfeita, agradável vontade. Nenhum esforço será em vão. O Senhor honra, o Senhor exalta, o Senhor é tremendo. Por isso, Deus, nessa manhã, faz a Tua igreja, Deus, ser alcançada com o Teu poder. O poder é Teu e a glória é Tua. Mas alcança, Deus, os Teus filhos, para que nós possamos, Deus, como igreja, unida e reunida no Teu nome, como corpo de Cristo, mergulhar em águas mais profundas, avançar para aquilo que o Senhor já preparou para esta igreja. E que nós queremos declarar no mundo espiritual que não queremos ficar retardando o Teu haja, o haja da Tua glória sobre nossas vidas. Oh Deus, manifesta o Teu poder e glória, Deus, nesta manhã, sobre nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém.